Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso Podfest. Gente, primeiro Podfest da Festa Escova, é isso, Márcia? Exatamente, estamos quase completando 6 anos, já mais de 300 franquias comercializadas por todo o país. E hoje nós estamos realizando um grande desejo no nosso coração, que é ter o nosso Podfest. Para quem e de quem vai ser esse podcast? Vai ser da nossa rede para a nossa rede. Olha que bacana! Conteúdos muito exclusivos, cases de sucesso, experiências. Nós vamos compartilhar coisas muito boas aqui, vindas de franqueados, gerentes, consultores de beleza, especialmente para a nossa rede Festa Escova. Gente, que maravilha! E hoje começamos com uma franqueada maravilhosa. Obrigada, Heloína, por aceitar o nosso convite de ser a primeira franqueada a estar aqui conosco no nosso Podfest. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Na realidade, eu que agradeço, né? A honra é toda minha por vocês terem escolhido, porque eu sei que, de fato, nós temos muitas pessoas muito boas, nós temos muitas lojas muito boas que estão despontando aí no Brasil, né? E eu me senti extremamente honrada de estar aqui nesse primeiro Podfest. E eu já falo que já vai ser um sucesso. Amém, vai ser. Gente, a Heloína, para quem ainda não a conhece, ela é goiana, uma grande empresária no segmento de energia solar. Isso. É energia solar mesmo que fala? Isso, energia solar fotovoltaica. Fotovoltaica. E ela inaugurou a primeira unidade da Festa Escova dela em fevereiro de 2024, juntamente com a Rayane e o Estevão. Isso. O Estevão, que é o nosso arquiteto, então vocês são sócios nessa primeira unidade, já tem uma segunda unidade prestes a inaugurar. E hoje nós vamos compartilhar com vocês, porque olha só, Michele, olha o resultado dessa loja. Ela inaugurou dia 23 de fevereiro de 2024. E em março, primeiro mês dela fechado, ela faturou R$100 mil. Uau! Primeiro mês. E aí no dia 1º/9, esse mês, ou seja, 6 meses de operação, ela já completou o primeiro R$1 milhão faturado em 6 meses de loja. Então, assim, gente, ela tinha que ser a primeira, né? Para contar pra gente, compartilhar tudo que ela fez lá para atingir esses números incríveis, incríveis. E sem mais delongas, Heloína, primeira coisa que eu anotei aqui, tem várias perguntas e a gente vai bater um papo aqui, nós queremos saber de uma forma muito rica como que você está construindo tudo isso. E a primeira coisa, o que você acredita que foi fundamental, né, para esse seu sucesso logo no início da sua operação? Nós sabemos que uma operação, quando ela inaugura, né, Michele, tem um tempo de maturação, tem um tempo de adequação, e você, aparentemente, né, atropelou esse tempo de uma forma muito abençoada, e no seu primeiro mês você já faturou R$100 mil. Conta pra gente qual foi, assim, a sua grande estratégia, aquilo que você fez, a sua atuação com o time, com os seus sócios. Resume para nós como que foi esse início. Oh, que bom, realmente, assim, nós temos sido muito agraciados, né? Agraciados porque Deus tem feito muito além do que nós pensamos, imaginamos ou sonhamos um dia. Quando nós entramos na Festa Escova, de fato, eu não sabia nada de salão. Literalmente. Contudo, eu já era empresária, como você disse, né? E normalmente nas minhas mentorias eu digo algo, que 90% das empresas elas funcionam exatamente igual. Então, eu sempre uso nas minhas empresas uma tríade, né? Que é faturamento e lucro, clientes e colaboradores. Então, eu sempre procuro trabalhar esses três pontos. Então, trabalhando esses 3 pontos, primeiro eu identifiquei, eu fiz uma projeção de qual que era o faturamento que eu queria alcançar na empresa, mesmo as pessoas me falando que era impossível. Eu falei, cara, não é impossível, é possível. A questão é a estratégia correta. Então, nós precisamos entender, primeiro ponto, que quando a gente adquire uma franquia,
a gente começa a trabalhar uma empresa. A gente não trabalha só porque ela é uma franquia, ela vai funcionar sozinha. Não é dessa forma. Então, ela é uma empresa. Então, primeiro ponto, a gente precisa pensar como uma empresa. Então, o que aquela empresa eu preciso fazer para aumentar o faturamento daquela empresa? Então, o primeiro momento foi isso. Eu tracei um valor que eu queria alcançar por mês. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, eu tracei qual que era a lucratividade que eu queria. Então, no primeiro mês, eu não queria lucratividade, nem no primeiro, nem no segundo. Por quê? Porque eu sabia que esse primeiro mês é como se fosse meu boizinho de piranha. Então, eu jogo um boi de piranha para eu conseguir atravessar a manada. Então, eu precisava, naquele momento, não de faturamento, de lucro. Eu precisava de atrair clientes. Exato. Então, eu sacrifiquei um pouco a minha margem de lucro, mas de maneira consciente, para que eu pudesse atrair os clientes que eu queria. Aí, o segundo pilar que eu trabalho é clientes. Normalmente, eu trabalho o 3D, que eu chamo. Tem toda uma metodologia. Que é dores, dúvidas e desejos. Eu nunca trabalhei com salão, mas eu sempre fui cliente de salão. E eu olhava para mim e falava assim, quais são as minhas maiores dores? Quais são as minhas maiores dúvidas? E quais são os meus maiores desejos? Aí, nessas perguntas que eu fazia, eu começava a fazer um marketing em que respondia essa pergunta. Então, eu não fazia um marketing mostrando um cabelo saindo bonito. Eu fazia um marketing respondendo uma dor, uma dúvida, um desejo. Então, assim, eu trazia aquela PNL, aquela mensagem subliminar para que a cliente se identificasse comigo. E ela começasse a ir, não porque ela estava atrás de uma escova, mas porque ela estava atrás de alguém que resolvesse o problema dela. Você falou uma coisa que realmente é a nossa segunda pergunta, Heloína. Então, quer dizer que os primeiros 2 meses você se eximiu do lucro para investir no negócio. Sim. E pelo que eu entendi, você focou no marketing, através desse investimento. E como você escolheu implementar essa estratégia de marketing para atrair esse cliente? Você comentou que você usou isso a favor, que a cliente não comprasse a escova, mas a necessidade dela. E aí ela virava uma chave e viraria sua cliente constante. Acho que foi essa a intenção. Uhum. Mas quais ferramentas de marketing você usou? Você usou uma pessoa, você usou tráfego, você usou panfletagem, você fez marketing on-off? Como que você fez? Uma das outras metodologias que eu trabalho, ela também tem uma tríade, que ela chama esforço certo, esforço concentrado, pelo tempo certo e na intensidade certa. Entende? Então, eu trabalho. Quando eu fiz o marketing, eu desenvolvi uma estratégia em que eu ia por vários aspectos, eu ia chegar nessa cliente. Então, eu tinha o tráfego pago, eu tinha um caminhão do som, eu tinha, na realidade, umas 6 influencers, entende? E eu tinha uma outra estratégia que é o grupo VIP. Então, eu fui fazendo várias coisas para chegar num objetivo só. De tráfego de pago a carro de som. A carro de som na rua, literalmente. Foi 360. Você montou uma estratégia 360. Isso, até meninas panfletando ensinando. Então, assim, eu fiz várias coisas. Então, até as influencers que eu chamei, elas foram pensadas. Então, para ela atingir vários nichos. Então, você acredita que hoje não é só digital? Não. Não é só digital. Eu acredito que não é um esforço só. Entende? Eu acredito que, por exemplo, é o seguinte, eu contratei uma equipe de marketing. Eu, por exemplo, a minha equipe de marketing, eu mudei toda a estratégia que a equipe de marketing estava fazendo. Eu até arrumei uma confusão. Mas por quê? Porque o jeito que eles aprenderam, eu falei, cara, eu não entendo muito de marketing, mas eu entendo um pouco. Eu sempre falo que o empresário ele não precisa ser exímio em todas as áreas, mas ele precisa pelo menos dar um pitaco. Saber um pouquinho daquilo dali. É verdade. Então, eu estava até comentando hoje no almoço
que a hora que eu falei assim, cara, não está dando o resultado que eu quero, porque eu sou uma pessoa de números. Então, assim, eu faço análise de tudo. Eu falei, não está dando. Não, mas nós estamos fazendo isso. Eu falei assim, vamos fazer uma reunião. Aí eu falei, agora abre a sua tela para mim. Aí, quando é fé que ele abriu o público-alvo de 18 a 55 anos, eu falei, não é o meu público. E fora que não existe dinheiro suficiente para chegar nessa quantidade de público. Entende? De 18 a 55. Eu falei assim, é para colocar 25 a 35 anos. Esse é o meu público. Aí ele, não, mas tem não sei o que lá, não vai dar certo. Eu falei, vai, pode colocar. Aí eu falei assim, e olha lá o público de interesse. Aí ele abriu lá, pessoas que pesquisam sobre salão de beleza, pessoas que pesquisam sobre cabelo, pessoas que pesquisam sobre isso. Eu falei assim, cara, esse não é o meu público. Mas como assim que não é o seu público? Eu falei, não, deixa eu te falar. Sabe qual que é o meu público? Coloca aí, concessionários. Eu quero aquela pessoa que pesquisa de carro. Bancos, eu quero aquelas pessoas que vão em banco. Os locais lá perto, tipo CRER, tipo Secretaria da Fazenda, Secretaria da Educação, PUC, eu quero essas pesquisas. Aí ele falou, mas isso não vai dar certo. Eu falei, vai dar certo. Porque às vezes essas pessoas não pesquisam sobre isso. Gente, olha que insight incrível que a Heloína está trazendo. Ela falou que a equipe de marketing dela queria abrir muito o leque. 18 a 55 anos. Para isso, ela ia ter que investir muito dinheiro. Então, ela otimizou dentro daquilo que ela tinha para investir e diminuiu a base, mas intensificou. Porque se você diminui, você intensifica. E olha que interessante. Nós temos uma mentalidade, de fato, de querer atingir o público pelo nosso negócio. Ah, não, então quem busca salão de beleza é quem vai em salão de beleza. Olha como a cabeça dela foi mais ampla, né? Ela pensou o seguinte, não, eu quero aquela pessoa que frequenta os lugares que são meus prováveis clientes. Heloína, e é sobre isso que a gente sempre preza por orientar, né? Os nossos franqueados, as pessoas que nos buscam, porque nós podemos cada vez mais ensinar e orientar. Mas o franqueado tem que buscar seu conhecimento, não tem? Como funciona isso para você? Porque a gente aqui na franqueada, nós somos um suporte, né? E você, pelo que eu percebo, você também buscou um conhecimento para você aprimorar o seu negócio. É uma verdade ou não? É uma verdade. Eu, na realidade, eu busco conhecimento há 20 anos. Há 20 anos eu busco conhecimento, há 10 anos eu dou treinamentos em relação a empreendedorismo. E eu sempre falo, as pessoas elas acham que CNPJ ela é alguém, só que na realidade CNPJ ele é um CPF por trás. E o seu CNPJ ele só vai ser do tamanho que o seu CPF for. Exato. Então não adianta você achar que você vai construir um CNPJ enorme se o seu CPF tem pouco conhecimento. Então, se você entrou em algum negócio, eu sempre falo, eu não entro em nada para ser pequeno. Eu não entro em nada para ser pequeno. Olha a mentalidade, gente. Olha a mentalidade. Pega o drive. Tudo que eu entro para que aquilo dali seja grande. Então, quando eu fiz as minhas metas, eu não fiz uma meta que veio da franqueadora. Na verdade, eu acho que eu nem olho a meta da franqueadora. Porque eu acho que ela sempre vai ser menor do que a minha. Entendeu? Eu acho que ela sempre vai ser menor do que a minha. Porque é normal, ela sempre vai pegar a média das franquias naquele período, certo? Só que eu não quero ser a média. Eu não vim para ser a média. Excelente. Entendeu? Então, assim, é muito importante para o franqueado que ele está tendo uma empresa. Se ele nunca fez curso de empreendedorismo, ele tem que fazer. Por quê? Porque se ele não conhece, ele não for atrás, como que ele vai implementar algo que ele não sabe que existe? Eu sempre falo, só te cortando um pouquinho, eu sempre falo que existem duas coisas. Uma coisa, aquilo que você sabe que você não sabe, ele tem um poder. Só que tem outro que tem um poder muito maior. Aquilo que você nem sabe que você não sabe. Gente, é engraçado, né? Aquelas coisas lá atrás que mãe fala, né? Eu lembro da minha mãe falar assim, eu falava assim, eu não gosto de cozinhar.
eu não gosto de fazer comida. Ela falava assim, você não precisa aprender para fazer, mas você precisa aprender para ensinar alguém a fazer ou para orientar a pessoa a fazer do seu jeito. Então, nem sempre aprender é sobre eu gostar de fazer, mas é eu saber qual botão que eu vou ter que ajustar e ensinar a pessoa a fazer, né, Heloína? Exatamente. E ser um empresário, ele está em constante ensinamento, conhecimento diário, né, Márcia? Exatamente. E eu tenho uma coisa comigo, Heloína, que eu gosto muito da palavrinha como. Como? Como você fez isso? Como você construiu isso? Como? E um dia a gente conversando, você me falou que você desenha suas metas de uma forma muito arrojada, muito agressiva, e você desenha por categoria de serviço. Como que você faz isso na prática? Então, por exemplo, vamos supor que você já está no processo de construção e elaboração das suas metas como empresárias do ano de outubro de 2024. Como que você faz isso na prática para a gente poder compartilhar com os demais franqueados? Como que eu faço? Primeiro ponto, eu entendi algo. Eu sempre ouvia das pessoas assim, dos franqueados. Nossa, eu tenho muito problema com rotatividade, eu tenho muito problema com isso, eu tenho muito problema com aquilo. E eu comecei a pensar sobre isso, né? Porque eu não sou da que reclama, eu sou da que resolve. Então, se você chegar para mim com um problema, eu não vou reclamar para você sobre o problema. Eu posso até estar passando por ele, mas eu estou pensando em como que eu vou resolver ele. E eu entendi algo, que só existe rotatividade se eu não trouxer cliente para dentro da loja. Eu entendi isso. Por quê? Porque nós estamos falando de um público, não é que eles não querem trabalhar, pelo contrário, eles querem trabalhar. Sim. E eles necessitam trabalhar. Por quê? Porque eles dependem daquele dinheiro toda semana, porque eu pago, por exemplo, semanalmente, porque a minha comissão é muito alta. Eles dependem daquele dinheiro toda semana para ele trazer o alimento para casa dele. Perfeito. Então, eu preciso trazer condições para ele trabalhar. Certo? Então, você vai montar suas metas. Primeira coisa é a parte de novos clientes. Exato. De movimentação de salão. Movimentação. Vou anotar aqui que depois nós vamos fazer um resumo. Isso. Movimento de salão. Por exemplo, agora eu estou montando uma estratégia porque eu preciso de movimento de segunda a quinta. Uhum. Entendeu? Hoje eu já estou com movimento. Antes, quando eu iniciei, eu estava com problema na quarta-feira. Hoje, eu já resolvi o problema da quarta-feira, eu faturava em média de R$800 na quarta-feira. Agora eu já estou faturando 5 mil na quarta-feira. Uau! Então eu já resolvi o meu problema de quarta. Movimentação de salão. Mais clientes em períodos específicos que você vai monitorando o que é a sua dor. Isso, exatamente. Aí eu preciso trazer para todas as profissionais. Entende? Então, eu preciso trazer para cabeleireira, eu preciso trazer para manicure, eu preciso trazer para design. Então, quando eu vou montar os meus pacotes, eu não monto pacotes aleatórios. Eu monto pacotes para que todas as profissionais trabalhem. Então, eu faço com que ela tenha essa condição de trabalho. Então, aí nisso, eu já coloco a média do meu ticket médio. Só para você ter uma noção, hoje o meu ticket médio é R$137. Excelente, bem acima da média nacional. Bem acima da média nacional. Eu quando eu comprei, né, eu perguntei, eu falei, qual que é a média do ticket médio? Aí o pessoal me falou tanto, eu falei, então, obrigado pela informação. Ô, Heloína, eu já tô entendendo o seguinte, você é daquelas que não consegue perder nem no par ou ímpar, né? Não! Minha filha do céu, tu é dominante no hard! Minha filha, não queira jogar par ou ímpar com a Heloína. Eu vou analisar uma forma de ganhar. Na verdade, eu não vou analisar nem o jogo, eu vou analisar você, o jeito que você joga. Então, número 2, você cria esses pacotes variados, pensando em todos os serviços que você tem e sempre olhando também para o ticket médio. E sempre olhando para o ticket médio. Você cria pacotes diferentes por mês ou você repete um pacote que está dando certo? Como você faz? Eu faço em torno de 3 ou 4 pacotes, chega até 6 pacotes que eu faço. E normalmente eu observo aquele que dá mais certo. Aí aquele que dá mais certo eu patrocino ele. Perfeito. E aí você vai sobre uma mídia paga. Exatamente. Eu jogo uma mídia paga para me gerar um desejo na cliente, entendeu? Aí ela vai lá
Eu perco um pouquinho, mas eu ganho mais. Excelente. Entendeu? O que mais que você faz quando você vai desenhar as estratégias aí do mês? Então, aí eu sempre faço a estratégia seguinte, qual que é o meu objetivo principal? Meu objetivo principal nem sempre é em relação ao faturamento. Normalmente, algumas pessoas, elas vão desenhar o objetivo, elas colocam que o objetivo principal vai ser aquele valor X. Uhum. Eu nunca trabalhei pelo dinheiro. Eu sempre precisei do dinheiro, mas eu nunca trabalhei pelo dinheiro. Então, eu coloco um objetivo principal que eu quero, certo? E Heloína, só dando um tom sobre isso, né, que eu acho extremamente relevante, porque quando a pessoa fala assim, não trabalhei pelo dinheiro, parece que você não precisa. Mas é porque você já entendeu que o dinheiro é a consequência de tudo que você faz. Tudo que eu fizer. Eu falo sempre isso. A Márcia também tem essa fala nas palestras dela, né? Se você focar em ganhar dinheiro, você não vai ganhar. Ele vai fugir de você. Ele vai fugir, exatamente. Ele vai correr. E isso é uma mudança de mentalidade, né? Quando a pessoa, ela tira o foco do dinheiro e começa a colocar o foco naquilo que precisa ser feito do dia a dia. Porque se eu ficar o dia inteiro pensando como ganhar dinheiro, eu não vou dar conta de usar a minha mente para fazer as estratégias que precisam ser feitas para o meio. Eu, na realidade, assim, eu te confesso algo. Toda a minha estratégia é para que as minhas consultoras ganhem dinheiro. Sensacional! Todas as sensacional! Por exemplo, você estava falando exatamente do seu objetivo principal. Normalmente você mira a quantidade de clientes, mira um ticket médio. Tudo. Eu desenho tudo. Eu coloco o meu objetivo principal, aí eu coloco todas as ações que eu vou ter, entendeu? Eu coloco todas as ações que eu vou fazer para chegar naquele objetivo principal. E automaticamente, quando eu chego naquele objetivo principal, eu chego no faturamento. Perfeito. Entendeu? E aí então, você desenhou a sua estratégia, você faz uma reunião com o seu time para apresentar? Como sim, que você faz? Sim, porque ninguém constrói nada grande sozinho. E eu sempre, se tem uma coisa que eu bato muito, porque como eu tenho outras empresas, eu aprendi isso. As pessoas, elas não compram os seus objetivos. Elas compram o quê, o porquê e o como. Entende? Então, todas as vezes que eu vou trazer algo para minha equipe, eu sempre trago para elas o que é, o porquê que nós vamos fazer isso e o como nós vamos fazer isso. Ou seja, tem que ter um sentido para ela. Ela tem que entender o porquê, né, que ela está fazendo. Exatamente. Aquilo, né? E o sentido não pode ser só enriquecer você. Não. Pelo contrário, né, Heloína, o objetivo, acredito, tem que ser o benefício para ela. Ela tem que enxergar um benefício próprio, né? Exatamente. E assim, ó, o que acontece? Às vezes as pessoas, elas só chegam assim, pessoal, hoje o nosso faturamento é 100 mil. Beleza. As pessoas não compram isso. E deixa eu te falar, se você não tiver uma equipe engajada com você, você não vai construir nada não, meu amigo. E nem todo mundo é igual a você, sabe por quê? Que não é igual a você, porque senão estaria no seu lugar. E, Heloína, eu também fico pensando o seguinte, quando você dá algo muito macro para um time, ele se desperta, porque ele fala assim, ele nem sabe que número que é esse. Não ele sabe nem como fazer. Como é que eu vou chegar nesse número, né? E então, eu falo isso, o macro tem que ser para nós, né? E eu tenho que destrinchar o micro e entregar na mão dele, o dele. Tipo, pra gente chegar aqui, a sua parte é essa? É assim que você trabalha lá na sua empresa? Você entrega a parte de cada um? Que cabe a cada um? E até mesmo, assim, com o passar do tempo, eu entendi que existe... Eu entendi não, né? Tem os estudos, né? Tem 4 tipos de perfis de pessoas, né? Lá do DISC, tem outros tipos também, né? Que é o dominante, conforme, estável, influente. E eu entendi que cada pessoa, ela trabalha e ela responde de uma forma. Exatamente. Então, nós, como empreendedores, nós precisamos ter essa sensibilidade de que a nossa comunicação e a nossa metodologia, ela seja de encontro com cada uma dessas personalidades. Sabe por quê? Sabe, às vezes a pessoa, ela se perde muito porque ela quer contratar só pessoas como ela. Só que uma empresa, ela não é feita só de Márcia. Uma empresa, ela não é feita só de Michele. Na realidade, ela vai ficar capenga, se for. Entende? Então, assim, eu tenho diferentes tipos de pessoas para construir um time.
Então, a minha comunicação como empreendedor, meu amigo, tem que ser para esse diferente tipo de pessoas. Só que tem aquele empreendedor que ele não consegue. Então, ele vai precisar contratar alguém que consiga comunicar com o time. Perfeito. Ele vai precisar. Por quê? Porque é o time que vai caminhar. Não adianta você achar, você falar, não preciso de ninguém. Cara, para com isso. Você precisa. Você precisa. E quanto mais forte for o seu time, mais forte vai ser a sua empresa. Heloína, você está 100% na operação? Ou como você divide a sua gestão com a Rayane, com a sua sócia? Cada uma tem uma atividade. Eu pergunto isso porque, assim, nós temos vários franqueados que têm sócios e temos franqueados que são sozinhos na loja, né? Como que você divide isso com a Rayane? Vocês são atuantes, não são atuantes? Vocês têm uma gerente na loja? Como é o seu time hoje? Hoje, o nosso time, ele funciona o seguinte. Eu sou atuante porque eu sou dominante. Eu não tenho como. Eu vou estar lá. Né? Só que eu vou 2 vezes por semana lá. Sim. Entendeu? Eu vou 2 vezes por semana lá. Hoje, como que nós atuamos? Mas controla os números todos os dias. Todos né? os dias. Todos os dias. Eu não tenho como. Eu sempre vou estar sabendo de tudo que acontece lá. Então, lá tem câmera, lá tem os números, tem tudo. Então, assim, eu sei se alguma coisa estiver saindo fora do eixo, eu vou mexer. Então, eu trabalho com toda a parte de gestão. Então, gestão, estratégia, gestão de pessoas. Também por exemplo, trabalho. Essa reunião de você apresentar as estratégias do mês seguinte é você que faz? Sou eu que faço. Entendeu? Sou eu que faço. E você consegue reunir todo o time? Como Sim, você faz? Porque assim, a metodologia lá da loja, na quinta-feira todo mundo está lá. Sim. Então, na quinta-feira, as folgas são segunda, terça e quarta. Inclusive, a Rayane que resolve essas coisas, porque esses pormenores eu não gosto muito de mexer com. A Rayane está no time, está ali no dia a dia, na operação. Ela está ali nas compras, bacana. Entendeu? Essas coisas, porque ela também tem um tempo limitado, né? Porque ela também fica lá em Brasília, né? Certo. Então, ela fica menos tempo aqui em Goiânia. Então, algumas atividades que ela faz mais essa parte de organização, que é bem inerente a ela, né? Ela gosta disso. Treinamento, contratação de pessoas ali, né? Mais no time, né? Treinamento sou eu. Mas contratação, por exemplo, compras, essas partes que é algo um pouco mais administrativo. Ótimo. Entendeu? Aí ela faz. E aí eu faço toda a parte de treinamento, né? Aí uma vez ao mês eu faço a reunião. Você perguntou em relação à quinta-feira. Aí na quinta-feira tá todo mundo lá. Aí normalmente 2 horas, 3 horas da tarde é um horário que dá um piquezinho, assim, que normalmente é aquela troca do almoço, entendeu? Pra parte da tarde a gente reúne todo mundo. A gente celebra, premia os melhores. Premia os melhores. Sempre tem uma palavra de ânimo, de crescimento pessoal. Entendeu? Isso é importantíssimo. É muito importante. Elas precisam estar enxergando que elas estão crescendo de alguma forma, tá? Que é no meu terceiro pilar, que é em relação a colaboradores, né? Nós também trabalhamos por eles e para eles também. Então, tem uma palavra de crescimento e normalmente a gente sempre lembra das regras do salão. Então, toda reunião a gente vai lembrar das regras do salão e do que nós vamos fazer no mês seguinte e para onde que a nossa empresa vai caminhar, entendeu? O que eu preciso de cada um, entende? Então, eu sempre identifico isso. Eu queria, inclusive, dar ênfase nisso que você falou, que toda reunião você relembra as regras da sua empresa. Por quê? Porque eu vejo muito franqueado, às vezes, se queixando exatamente disso. Eu falo e eles não executam, eu falo e eles não correspondem, eu falo... E aí eu sempre pergunto, você falou quantas vezes? Não, eu falei na reunião de quando eu inaugurei. Já mudou um monte de gente. Então, eu quero que você enfatize, né, exatamente essa necessidade da gente falar quantas vezes for necessário. Se for o caso, é falar a mesma coisa, passar as mesmas orientações toda semana, todo mês. Eu acredito em algo. Sempre acreditei nisso. Nós precisamos acreditar nas pessoas. Acho que o primeiro ponto é esse.
as pessoas elas sentem quando elas são importantes e quando elas não são importantes. Às vezes, o problema não é quantas vezes que você fala, mas às vezes é o tom que você fala, a forma como você fala, a forma como você reage durante a semana. Sabe, quando eu coloco pessoas, tipo assim, não, se você sair, tem 50 esperando, tem 50 aqui na porta. Entende? A pessoa não se sente importante. Então, você não está atendendo uma necessidade básica daquela pessoa, que é segurança. Entende? Então, automaticamente, você vai falar 50 vezes e elas não vão te ouvir. Por quê? Porque o emocional delas não está suprido. Gente, e é tão engraçado você falar de segurança, que eu escutei esses dias, diz que a necessidade de segurança do ser humano, ela vem na frente da alimentação. Vem na frente da alimentação. Olha que exatamente. coisa, né? O tanto e a segunda é a alimentação. Alimentação. O tanto que é importante a pessoa se sentir segura onde ela está. Exatamente. Né? Segura e se sentir importante. Eu sempre falo algo. Eu primeiro conquistei o coração dos meus colaboradores para depois cobrar deles. Então, hoje, eu recebo mensagens assim... Heloína, muito obrigada por você investir em mim. Sério, Heloína, eu te admiro. Teve uma que mandou esses dias, Heloína, eu tô fazendo um curso de empreendedorismo. Olha pra você ver que maravilha, uma profissional fazendo curso de empreendedorismo. E eu estou vendo sobre liderança. E tudo que eles estão falando aqui, das características de um líder, eu vejo em você. Você me inspira. Eu falo que dessa forma. Tem empresário que acha que fazer gestão de pessoas é fazer o aniversariante do mês. Não. E o buraco é muito mais embaixo, né? O nosso dia a dia para fazer gestão de pessoas passa por tudo isso que você está colocando. Vai desde você entender de pessoas a você entender também que fazer gestão de pessoas é um privilégio. Não, com certeza. E assim, e saber que você não, sua empresa ela não existe só para dar lucro. Eu acho que a questão maior é essa, sabe? Que o Senhor coloca a gente em posições estratégicas, porque às vezes tem pessoas que são tão perdidas, assim, elas não tiveram referência de nada. Quantas pessoas já entraram nas minhas empresas e o casamento delas foi restaurado vendo o meu casamento? Entende? Vendo o meu casamento, vendo como eu sou com os meus filhos. Então, a vida da gente, ela tem que ter um propósito maior do que ganhar dinheiro. A mesma coisa é as nossas empresas, sabe? O Senhor te coloca em posições, você precisa entender que você não está ali só para ganhar dinheiro. Na verdade, o Senhor ainda te abençoa te dando dinheiro. Mas você está ali para que a vida daquelas pessoas sejam impactadas, sejam transformadas de alguma forma. Então você precisa ser uma ponte para isso, um facilitador para isso, exatamente para restaurar sonhos, para que as pessoas consigam enxergar que ainda existe um propósito. Sabe, assim, tantas pessoas, eu lembro que na minha inauguração, eu olhava para a carinha das pessoas assim, eu falava assim, meu Deus, coitada, como ela está sem esperança. O que será que aconteceu na vida dessa mulher? E hoje o rosto dela mudou, a expressão dela mudou. Porque eu preguei para ela? Não, porque eu amei ela. Porque eu fiquei sabendo da vida pessoal dela? Não, amiga, eu não entro em vida pessoal de ninguém, nunca entrei. E é tão interessante você falar isso, porque me passa um filme na cabeça, acho que a Michelle também, todo empresário que eu conheço, Festa Expo, além de Festa Expo, enfim, Brasil afora, a gente tem contato com muitos empresários, todos os empresários que viraram essa chave, que não é só sobre ganhar dinheiro, prosperaram. Todos. Eu não conheço um que não virou essa chave, não é? Com plena certeza. Com plena certeza. Quando você entende que isso é um propósito, até o seu nível de ansiedade diminui, até o seu nível de insatisfação com a vida diminui. Exato. Entende? Por quê? Porque você não está ali mais só por dinheiro. Porque o dinheiro não é que eu estou desprezando dinheiro, é porque eu estou colocando dinheiro no lugar certo. É tão interessante que você falou tudo. Você está dando o lugar certo para a vida financeira. Até porque uma das propostas de uma pessoa empreender é que ela tenha lucro, é que ela possa realizar os sonhos dela. Mas é igual, você falou uma coisa muito forte. Não é sobre ser o melhor ou sobre ser o maior. É sobre estar no lugar certo. No lugar certo. E isso é para tudo na vida. É colocar o dinheiro no lugar que é devido.
Então, é importante? É importante, mas desde que ele não tome o primeiro lugar. Porque se ele tomar o primeiro lugar, ele está no lugar errado. Não, só para você ter uma noção, eu dou café da manhã, dou lanche da tarde. Aí o pessoal quase morre, né? Porque é 30 pessoas, né? Então, assim, dou café, dou pão e dou condições que não são insalubres para elas. Aí o pessoal fala assim para mim, nossa, Heloína, mas isso fica mais caro. Eu falo assim, deixa eu te falar, para mim não tem nada a ver com preço. E aí eu vou te perguntar, porque eu sei que você tem esse número na ponta da língua. Uhum. Você faz tudo isso. Tudo isso. Deve aumentar muito o seu custo operacional. Não aumenta não. É custo. Né? É custo. Quanto que é a sua margem líquida? Hoje está em 25,3%. Dando o pão da tarde, o pão da manhã e fazendo tudo que você faz. E pagando premiação de R$500. Heloína, deixa então eu te fazer uma pergunta. Que essa é uma dor. E a gente sabe que não é só uma dor, é um desafio do empresário. Uhum. CPF, CNPJ financeiramente. Como vocês trabalham isso? Tudo bem que hoje você tem uma sócia, né? Eu falo que quando você tem sócia, acaba que você tem que gerir isso melhor, porque o dinheiro não está ali à sua disposição. Mas quando você é dona sozinha de uma empresa, o caixa está à sua disposição. Você tem um outro negócio e tal. E como você vê isso? Qual, às vezes nem é ver, um conselho que você possa dar para o nosso franqueado, que hoje, na mente dele, ele se conforta em falar assim, eu não ganho dinheiro. Mas na hora que ele vai lá na DRE dele, ele pegou o caixa para várias coisas pessoais e não conseguiu enxergar que aquilo seria o lucro. Como que você tem algum conselho para você dar para esse franqueado que ele possa tentar enxergar CPF e CNPJ e como tratar o dinheiro do caixa da empresa? Primeiro ponto, ele precisa entender algo, que o dinheiro da empresa não é dele. Se ele não entende isso, ele começa a misturar tudo. Segundo ponto, assim como os colaboradores dele recebem um valor mensal, para ele conseguir ter controle, se ele for uma pessoa descontrolada, ele precisa ter um salário mensal. Então, só que o salário ele é de acordo com o que a empresa fatura e tem de lucro. Tipo assim, não, eu quero um salário de 20 mil. Beleza, meu amigo, mas a sua empresa está tendo de lucro 10. Então, assim, como assim? Entende? Então, eu sempre falo algo para o empresário. Ele precisa saber o estado atual dele. Se ele não tiver clareza de onde ele se encontra, ele não consegue fazer nenhuma estratégia para frente. Então, ele precisa ter clareza. Qual que é a clareza? Eu faturo quanto, eu tenho quanto de lucro e quanto que eu preciso deixar no caixa. Exato. Quanto que me custa a operação, certo? O primeiro ponto é esse. Então, ele nunca pode retirar todo o valor do caixa. Ah, Heloína, eu dependo da empresa para sobreviver. Então, ou você diminui o seu custo de vida ou você arruma uma outra atividade até que aquela empresa tenha um lucro que vai sustentar o seu custo de vida. Ou acelera o seu faturamento. Ou acelera seu faturamento, entende? Então, assim, a pessoa, ela precisa ter clareza, ela não pode fechar os olhos pro negócio dela. Ah, Heloína, eu não sei mexer com isso. Contrata uma assessoria financeira. Ele tem que se mexer de alguma forma. Por quê? Porque não tem como, sabe? Ele não pode viver na Alice no País das Maravilhas. Ele não pode. Ele precisa, ele agora é dono de uma empresa, ele precisa se comportar como um empresário. E o empresário, primeiro ponto, ele conhece os seus números, segundo, ele tem um prolabore. Esse prolabore não é retirado todo mês do tanto que ele acha que ele tem que tirar. Entende? O prolabore ele é de acordo com o valor que tem a empresa, o valor que a empresa fatura e quanto ele tem de lucratividade, meu amigo. Então, se a empresa dele está dando de lucratividade 5 mil por mês, ele não pode tirar 5. Ele tem que tirar, no máximo, estourando uns 2 mil ali. Uai, mas deu 5. É isso. Como você vai fazer no mês que vem? Nas primeiras contas. Isso é extremamente importante. Um assunto que hoje, né, passa por muitos empresários e é algo muito delicado. Mas eu quero voltar aqui, Heloína, porque eu sei que você tem várias coisas ainda para compartilhar de forma, né, rica para os nossos franqueados.
E a gente já está quase caminhando os minutos finais, que a gente vai conversando, a gente vai passar Pois é. né? Mas me conta, como que é essa história de você transformar clientes em fãs? Ah, sim. Porque, assim, eu não uso estratégia de salão. Assim, eu me rendo, confesso. Por quê? Porque eu falo assim, cara, essa estratégia levou todo mundo para um nível. Se eu quero aumentar o nível, eu preciso procurar o que existe de diferente e o que dá para adaptar ao meu nicho. Então, eu comecei a analisar que existem 3 públicos fast scope. Então, uma coisa é o público que é aquele que vai se tornar cliente semanal, outra é o público passante e outra é o público que já tem um profissional. E esse profissional, ela só foi lá na Fast Scope porque aquele profissional não pôde atender ela naquele dia. Então, são esses 3. Normalmente, dá uma média de 30, 30, 30 praticamente, entendeu? Aí eu comecei a observar isso. Aí eu falei assim, cara, então o que eu tenho que fazer diante disso? Porque esse público passante, que é aquele que vem de outra cidade, essas coisas, daí ele não vai ser meu cliente. Você não tem muito controle. Eu não tenho controle. Então, eu preciso ter controle sobre os outros 2 públicos. Aí, como eu analisei isso, eu falei assim, eu já sei o que eu vou fazer. Aí eu falei assim, eu vou tornar que esse cliente seja um hábito dele vir. Porque à medida que ele vem 3 vezes no salão, aquilo dali se torna hábito. Então, eu vou estimular a vinda dele 3 vezes. E como que você faz isso? Conta pra nós. Como que eu faço isso? Através de vouchers. Eles adoram. É vouchers. Experimentação. Experimentação, entendeu? Então, assim, se ele vier 3 vezes no meu salão, aí chegar lá no meu salão, eu tenho toda uma metodologia que eu vou fazer algo e eles vão ficar falando, nossa, mas parece que aqui é diferente. Nossa, aqui tem um clima tão legal, aqui tem isso, aí tem umas meninas, tem um cappuccino diferente. Eu paguei caro no cappuccino, numa máquina de cappuccino, para gerar uma experiência, entendeu? Então, assim, aí eu fiz isso. Aí eu falei assim, agora eu preciso que os meus clientes sejam os meus defensores. Como? Aí eu falo como para você. Eu comecei a postar fotos deles, marcando eles no Instagram. Então, aí elas adoram, elas repostam, entendeu? Aí elas repostam. Então, eu comecei, nessa parte de clientes fãs, eu comecei a trabalhar agora. Eu falo que são estratégias simples que dão resultado, né? Mas você tem que pensar. Exatamente. Às vezes as pessoas ficam só na caixinha. Não é nem pensar. Às vezes muitas pessoas já pensaram em fazer isso. É muito sobre atitude. Atitude. Sobre fazer. E estar no negócio. Sabe? Porque assim, ó, hoje, o que eu vejo em relação à Fast Scope? Como ele é um negócio que ele funciona muito sem o dono, as pessoas, elas acham que, tipo assim, que elas podem ter uma vida sem estar ligada com a empresa, só recebendo os ônus da empresa. Aí ela não tá ali. Então, assim, aquilo que não tá crescendo tá diminuindo. Então, assim, ela não tá pensando em como fazer aquela empresa crescer, ela não está pensando em maneiras diferentes, ela não está pensando em como eu trago de volta aquela cliente, entende? Então, assim, a minha cabeça está o tempo todo pensando nessas coisas. Então, assim, essa noite eu quase nem dormi direito, porque eu estou pensando em algumas coisas que eu já vou fazer na empresa para outubro. Falando em trazer o cliente, como que você fez e administra hoje esse grupo VIP? É o seguinte, eu posto algumas coisas no grupo VIP, até mesmo porque se eu postar demais, as pessoas começam a sair. Então, algumas coisas que são estratégicas, entendeu? Por quê? Por que eu criei um grupo VIP? Para fazer com que elas se sintam importantes. Entendeu? Então, eu trago esse senso de importância para minha cliente. Então, de pertencimento. Uma a uma para entrar no grupo. Se ela der ok, você adiciona. Não, eu fiz um tráfego pago para isso. Ah, legal. Entendeu? Eu fiz um tráfego pago. Olha a dica, gente. Eu fiz um tráfego pago, elas foram e elas entraram e assim, é muita cliente que vê as coisas que eu coloco no grupo VIP e vai para a loja.
Então, São muitas. entram pessoas nesse grupo que não necessariamente foram na loja. Não, a Às maioria vezes, nem foi. Nem conhece. Nem foi. Que legal. Elas me viram no tráfego pago, caem numa página de captura e entram no grupo VIP. Você se lembra de qual foi o investimento para você fazer esse grupo VIP? Como que você... Hoje eu pago uma média de R$3.000 por mês. Isso consta tráfego, o gestor de tráfego, mais o patrocinado. Entendeu? Isso só tráfego. Uhum. Aí eu gasto mais uns 4.000 com influencers. Sim. Entendeu? Eu gasto mais uns 4.000 com influencers. E as outras coisas, que são coisas mais baratas, né? R$300, R$400, coisinha Então, toda. a gente pode falar que você gasta 3 mais 4, 7, uns 8, 9 mil por mês de Uns 8, investimento 9 em mil marketing. por mês em marketing. E eles me dão um retorno de 200 mil por mês. Mais ou menos até dezembro vai ser uns 300, 350 mil. Excelente. Heloína, nós sabemos que você já está prestes a inaugurar a sua segunda loja, né, aqui em Aparecida de Goiânia. Quais aprendizados você leva para essa segunda unidade? Eu estou muito feliz. Estou muito feliz porque eu vejo que, de fato, é algo que o Senhor preparou para nós, aquele local. Os aprendizados é continuar fazendo dessa forma, porque tá dando certo, entendeu? Tá dando certo. Com certeza. E replicar o que você fez na unidade de Negrão de Lima, na unidade de Aparecida. Exatamente. É basicamente isso, só que de forma setorizada, né? Então, eu vou trazer uma setorização para lá. Então, até hoje, por exemplo, Garavela, eles têm muito um orgulho, entendeu? Um orgulho de ser do Garavelo. Então, por exemplo, todas as minhas campanhas eu falo assim, ó, Garavelo merecia ter uma festa escova. Então, assim, Você já identificou uma característica da região do setor e vai enfatizar aquilo. E enfatiza aquilo para eu pegar o emocional, tá vendo? Eu não faço as coisas por fazer. Exato. Tudo que eu vou fazer, eu analiso, eu penso e eu falo assim, peraí, para me atingir, como que é esse pessoal? Como que é isso? Como que é aquilo? Então, assim, aí a comunicação, entende que é um esforço coordenado? Então, a comunicação, tudo isso, então eu não deixo para que outras pessoas decidam. Eu gosto de olhar o negócio com a minha visão, entendeu? A minha visão de mundo, a minha visão de negócio, a minha visão de vendas, a minha visão de empreendedorismo. Eu olho para aquilo dali e eu falo assim, o que é importante para esse pessoal? Eu não faço uma comunicação só por fazer. Eu procuro o que é importante. Aí eu falo, cara, isso é importante para eles. Então, peraí, deixa eu fazer uma comunicação de acordo com a importância. Aí eu faço, nem sempre eu acerto. Algumas vezes eu erro. Aí aquilo que eu erro, eu conserto. Eu conserto rápido. Aí eu vou consertando, aí de repente eu falo assim, opa, emplacou. Emplacou, aí agora pronto. Aí agora eu coloco muito dinheiro nisso. Aí eu coloco muito dinheiro nisso e vou fazendo. Pra gente finalizar, tão rápido. Gente, passa muito rápido. Olha só, quase uma hora já estamos aqui conversando. Quais conselhos, ou qual o conselho, né, sempre tem um mais importante, ou alguns, que você daria para franqueados que estão chegando agora na rede, que estão naquela fase de obras, que vão inaugurar? O que você deixaria como uma mensagem para esses franqueados? Olha, eu vou falar algumas coisas que eu aprendi. Primeiro ponto, entenda que a sua empresa é uma empresa. Que não são outras pessoas, não é a franqueadora que tem que gerir ela para você. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, entenda qual que é a dor do seu público, o desejo dele e as dúvidas dele. E responda isso. Terceiro ponto, valorize aquelas pessoas que estão com você. Entregue aquilo que elas buscam, segurança, alimento. Entenda que a sua empresa, ela não é apenas para você ganhar dinheiro, mas é para você cumprir um propósito. Excelente. E que esse propósito, ele passa por pessoas. Ele sempre vai passar por pessoas. Então, ele não é um negócio assim, não, vocês lá e eu aqui. Não, ele não é. Ele não pode ser.
E se você, eu acho que a parte mais importante, se é a sua primeira empresa, faça um curso de empreendedorismo. Aprenda. A sua empresa vai ser do tamanho que o seu CPF for. E eu acho que só um último aprendizado não construa nada para ser pequeno. Para ser pequeno, você continuaria lá onde você estava. Não construa nada para ser pequeno. Franqueados. Não construa nada para ser pequeno. Não construa nada para ser pequeno. Se tiver que ser, seja o melhor. Seja grande. Faça o melhor, seja grande. Pense grande. A grandeza do Senhor está dentro de você. A grandeza está dentro. Obrigada! Ai, foi sensacional! Meu Deus, muito obrigada. Que privilégio ouvir você. Que palavras preciosas e poderosas. E tenho certeza que você transbordou na vida de muita gente. Viu, Heloína? Obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição, tá? Obrigada. E nós encerramos aqui o nosso podcast com a franqueada Heloína, que tem 2 unidades aqui em Goiânia e compartilhou insights riquíssimos conosco. Eu espero que você goste e até o nosso próximo podcast. Obrigada pelo primeiro, né? Primeiro. Abrimos com chave de ouro e continue com a gente.